Olá, tudo bom? Ah, como se forma um leitor de quadrinhos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Charles Lima, professor de filosofia e pesquisador de quadrinhos. Bem, o que motiva alguém a abrir quadrinhos em um único momento da sua vida e não parar mais de ler? Ou ler e largar, ou não parar compulsivamente de adquirir quadrinhos de forma exaustiva e trazer quadrinhos para o campo da sua profissão, para a sua vida e para a sua leitura de mundo. Pois é, estamos falando de mim. Ah, bom, eu sou filho de trabalhadores e meus pais sempre investiram muito na minha educação e eles tinham uma ideia de sempre estar comprando coleções para mim, livros. E foi justamente nisso aí que eu acabei me despertando, criando um interesse quase místico pela imagem. Era algo muito mágico para mim, numa época sem internet, com acesso muito restrito ao cinema, à TV. Eu não era muito bom de futebol, isso me conferia um certo confinamento dentro de casa, e eu tinha os autores, né, os livros por companhia. A minha memória mais antiga é essa coleção aqui, Reino Colorido da Criança, né? Esse Reino Colorido coloria a minha vida naquela época, naquele início dos anos 80, né? E aqui você tinha as ilustrações belíssimas que me transportava. Eu não sabia bem para onde eu ia ou da onde eu vinha. Havia um desejo muito grande de que aquelas imagens falassem, de que aquelas imagens se deslocassem do texto e elas por si só ficassem a seu cargo contar a história. Então nasci ali, na literatura ilustrada infantil, o leitor do que seria depois de quadrinhos. Então aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi a visita dos meus primos nas férias e a minha prima Débora, ela começou a brincar de escola e nessa brincadeira de aprender e ensinar, ela trazia os quadrinhos do Maurício de Souza, ter o meu primeiro tato com a escrita através dos quadrinhos. Então o movimento aí foi no caso inverso. Quando eu não sabia muito ler, não tinha um traquejo com a escrita, com a leitura, eu apelava pela imagem. Quando eu estava com disposições cognitivas para aprender a ler, eu aprendi a ler com as imagens, dessa vez com os quadrinhos propriamente ditos. E quando foi no Natal de 90 para 91, ali naquele finalzinho de ano, eu ganho o primeiro quadrinho da minha coleção, que está até hoje aí, que é o número 1 do Zagor, né? Um quadrinho Bonelli italiano, publicado pela editora Record na época. E aquilo praticamente me enlouqueceu, né? E aí é como se tivesse aberto um portal que eu nunca mais consegui voltar para a realidade do mesmo jeito. Aí eu comecei a engatar a sequência, né, dessa coleção. Tem uma delas aqui em mãos, que é Zagor, Raio da Morte. Como é que pode eu ter contato com uma história de tal profundeza sobre uma possível invasão alienígena em pleno oeste norte-americano? Então esse cruzamento, esse hibridismo de gênero que o quadrinho tem, essa coisa flexível de misturar as cartas, isso me encantou grandemente. E aí foi um passo para conhecer o material da DC Comics, da Marvel Comics. E aí eu conheço uma história que marcou a minha vida
que foi Crise das Infinitas Terras, o próprio ícone do Superman, a forma como os heróis eles fazem como eles compõem um panteão de uma mitologia moderna. Então é como se eu tivesse voltado para a Era de Ouro da humanidade, a Era Mítica. E havia uma coisa ingênua em mim. Eu achava que só eu sabia disso. Era como se tudo aquilo fosse escrito para mim só, né? E aí depois eu tive outras experimentações, né? Comecei a conhecer os quadrinhos de terror, né, da Cripta, que foi publicado lá para a Record, lá naquela época, e hoje a Mythos traz pra gente, né, publicação recente. Já na fase mais madura, eu conhecia as narrativas autobiográficas do Robert Crumb. Isso me fazia rir muito, né, como ele ri das suas perversões, das suas vicissitudes, e como também eu passei também a administrar também as minhas limitações como ser humano de forma muito quase que terapêutica, vamos assim dizer. O Moebius também me fez também criar voos assim mais rasantes, né, sobre quadrinhos, e pensar que quadrinhos estava muito além daquela coisa do que eu conhecia, né, o material europeu, o material mais de vanguarda, onírico, né. E aí eu comecei a caminhar. Eu fui para a universidade, fui fazer filosofia, né? E na minha experiência como professor, eu comecei a trazer quadrinhos para a minha experiência de sala de aula, todo aquele mecanismo de trabalhar filosofia, usando personagens, usando as narrativas de quadrinhos, que inclusive vai ser um tema de um dos nossos vídeos em breve, fiquem atentos. Eu comecei a ver como professor o potencial epistemológico da imagem, aquilo que quadrinho pode propiciar, não como um lugar, como um degrau para outros saberes, para a literatura séria, entre aspas. Que quadrinho por si mesmo ele traz ele provoca várias afetações, ele sensibiliza os nossos corações, que deve estar em total harmonia com a nossa exigência racional de entender questões complexas, de aprofundar questões simples, de entender os papéis humanos, de relaxar as tensões, de aprofundar e ir para além da tolerância. Pelo contrário, motivar na gente o conhecimento e o interesse pelo outro, pelas dores do outro. Então, quadrinhos praticamente foi assim a minha maior referência em todas as fases da minha vida, desde a infância, né, até eu me descobrir como pesquisador, fazendo mestrado, né, movimentando filosofia, quadrinhos e educação, né, tramitando aí pela experiência fanzinesca, enfim, e tudo isso que a imagem, né, na era industrial pode nos ofertar, né? Então é isso, a gente vai tendo essa experiência gostosa aqui do canal, conto com a presença de vocês, eu preciso desse apoio. Se vocês curtirem o meu canal, se vocês realmente gostarem, dê um like, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, comenta aí embaixo o que vocês estão achando, que é importantíssimo esse feedback e é essencial essa coletividade aí vibrante e construtiva pra gente. Valeu?